muito importante que o Alessandro nos pediu foi a questão do controle de carrapato. Então, para falar desse assunto, eu gostaria de chamar aqui o nosso pesquisador, Dr. Renato Andreotti Silva, e dizer para vocês, o Dr. Renato está na Embrapa desde 87. Ele tem uma vasta experiência nessa área, né? E formado aqui mesmo em Campo Grande, na UFMS, depois fez mestrado na Universidade Federal de São Paulo, doutorado também na Universidade Federal de São Paulo, com parte do trabalho de doutorado feito nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, em Madison. Além disso, ele depois fez pós-doc, né, junto ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, lá no Texas, e tem uma experiência muito grande, é professor, faz parte do Conselho Estadual de Ciência do Estado, e, recentemente, foi empossado como conselheiro da Fundect, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, uma fundação tão importante para estimular o trabalho de pesquisa nos diversos setores prioritários do nosso estado. Então, eu vou passar para o Renato, ele vai falar não só da vacina, que inclusive feita com parceria privada, apoio de parceria privada, mas também numa estratégia muito interessante de manejo, uma forma muito interessante de controle dessa praga que tanto prejuízo dá para a pecuária de corte. Com você, Renato. Vamos lá. Obrigado, Totti. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite do Sindicato Rural. É um prazer estar aqui. Eu falei na chegada aqui que eu já estive aqui na época do Dr. Hélio Coelho. Ele coordenou uma palestra que nós fizemos aqui sobre brucelose. Então, a gente já está um bom tempo aí nessa parceria e é um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria, então, na minha apresentação, a gente falar os principais pontos, né, porque o tempo é curto, mas deixar a mensagem de que as informações de interesse podem ser buscadas no Museu do Carrapato, que é um site que nós temos lá na Embrapa Gado de Corte. Colocar no Google Museu do Carrapato, vocês vão ter o contato com a gente e as informações de acesso, né? Mas, para falar nisso, eu gostaria de fazer rapidamente duas homenagens. Uma à nossa amiga Elza Dória. Volta uma, por favor. Elza Dória, que é uma mulher à frente do seu tempo. E vocês vão ver daqui a pouco porque que eu também estou lembrando dela, além de ser uma amiga, é uma pessoa que deu a contribuição histórica aqui no sindicato, e isso é muito importante, né? A presença da mulher como gestora da produção rural. Uma outra homenagem também, aqui, com relação ao nosso colega, o Kiko, o Ezequiel. Eu trabalhei com ele há muito tempo, inclusive deixei ali uma publicação sobre, naquela época, lá na década de 90, a gente pensava na importância da gente trabalhar junto sanidade, nutrição animal, né, e manejo reprodutivo. E ele liderou esse documento na época. O Kiko também foi uma pessoa que contribuiu muito com o melhoramento e o novilho precoce, sempre esteve aí na sociedade conversando. Eu sou um pesquisador mais, que fico mais no buraco, como tatu, né, trabalhando lá na pesquisa, mas o Kiko era um cara colega nosso que estava aí articulando o pensamento da pesquisa junto com os produtores. Mas é bom lembrar que, quando a gente está aqui, a gente gosta de aprender com os produtores, né? E isso a gente faz pensando naquilo que o Totti falou no início, que a gente tem que fazer a pergunta, e essa pergunta tem que ser discutindo com quem conhece o problema. E depois metabolizar esse problema e trazer a resposta. Quando a gente faz também esse processo de desenvolvimento, eu gostaria de lembrar também aqui as universidades, que são nossas parceiras, e isso é muito importante. E aqui eu quero lembrar que tanto a Elza quanto o Kiko morreram de Covid. E nós já perdemos no Brasil mais de 500 mil pessoas. Isso, pessoal, significa 10 guerras do Vietnã. Só que o Vietnã matou
58 mil pessoas em 10 anos. Nós estamos fazendo isso em um ano. E nós temos condições de fazer a diferença com tecnologia. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Vacina contra carrapato. Tem a ver que vacinar é apenas uma ferramenta, é um processo. Nós precisamos de política de controle de agentes. E eu quero passar para vocês aqui que só ter a vacina não resolve o problema. A gente precisa discutir o nosso problema com uma visão mais ampla. Então, citando o exemplo das universidades, nós temos pelo menos 6 universidades no Brasil que poderiam estar contribuindo com produção de vacina nacional desde o início do ano passado. O que faltou? Investimento adequado para que a gente pudesse estar com uma boa resposta agora. Então, nós estamos atrasados com relação a isso por falta de valorizar os pesquisadores que trabalham com vacina. Bom, falando nisso, eu venho aqui para o nosso problema com relação ao carrapato, nos bovinos, porque no nosso planeta nós temos mais de 900 espécies de carrapato. No Brasil nós temos mais de 77 espécies de carrapato, mas aqui, né, nós estamos falando de apenas uma espécie que dá um prejuízo de 3,2 bilhões de dólares por ano. É um prejuízo grande para o país, né? Isso é um dado, é uma estimativa de 2014, de uma reunião que nós organizamos em 2014 na Embrapa Gado de Corte. Bom, o que é importante lembrar? Que todo mundo sabe, os produtores principalmente, que o carrapato ele causa perda de apetite, os animais não conseguem se alimentar, os animais têm bicheira e também pode ter tristeza parasitária. E esse conjunto todo causa uma série de prejuízos na cadeia produtiva. Então, rapidamente, para dar uma ideia de como que isso acontece, né? Um animal com poucos carrapatos, em 60 dias, ele pode ter mais de 1.000 carrapatos. E isso, o animal começa a perder meio litro de sangue por dia, com uma quantidade de carrapato desse tamanho. Aí, o que eu queria apresentar para vocês? A régua do carrapato. Esse problema em cada propriedade é diferente em função, principalmente, da raça dos animais. Tem animais mais sensíveis e animais mais resistentes. Numa ponta, nós vamos colocar o Nelore, que tem aí mais ou menos 10 carrapatos. Seria o número do Nelore. O prejuízo econômico acontece a partir de 40 carrapatos em média por dia durante um ano. E o Angus, que está lá na outra ponta, com uma genética muito produtiva, ele consegue ter uma capacidade produtiva boa, mas ele consegue produzir 600 carrapatos no mínimo por dia ao longo do ano. Aí, você precisa pensar o seguinte: você quer produzir arroba de boi ou você quer produzir quilos de carrapato? Aí vai depender do mercado. Se você tem carrapato por quilo com preço bom, você produz carrapato, né? Mas não é o nosso caso aqui, né? A gente precisa, então, produzir uma carcaça de qualidade e, por isso, controlar o carrapato é importante. Na Embrapa Gado de Corte, lá no Museu do Carrapato, nós temos informações do controle estratégico, que é o preconizado hoje, com controle químico. E, no Brasil Central, principalmente no Cerrado, a gente recomenda o uso para acima de 200 animais, o controle químico em ducha veterinária. E seguindo os 10 passos desse controle. O primeiro passo, que é muito importante, é saber se o carrapaticida que tem na propriedade, que é usado na propriedade, funciona 100%. Esses testes, os bioensaios, a gente faz na Embrapa Gado de Corte. Agora, em tempos de pandemia, não estamos fazendo, mas em breve espero que a gente volte à normalidade, né? Então, esse cartaz mesmo que está aí, pode baixar o PDF lá no Museu do Carrapato. Mas nós temos 2 grandes problemas. Um é o mau uso do carrapaticida, do acaricida. Isso é uma coisa que a gente vê muito por aí. E não fazendo o uso adequado, você não consegue fazer o controle estratégico como deve ser feito, fazendo a limpeza das pastagens, né? E como que a gente faz a limpeza das pastagens com controle estratégico?
No final da seca, a gente começa a fazer as aplicações nessas setinhas vermelhas, e a gente faz uma série de aplicações com intervalo de 21 dias, limpando, na verdade, as pastagens, preparando para o ano seguinte. Quando isso é bem feito, a gente tem uma avaliação, para cada R$1 investido, a gente tem um ganho de R$19 nesse processo. Mas nós temos também um grande problema. O uso indiscriminado do carrapaticida, ele leva a uma resistência dos carrapatos às bases químicas. Por isso que nós precisamos fazer os bioensaios antes de começar o controle estratégico anualmente. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho, então, sobre o sistema de manejo para o controle do carrapato sem uso de acaricidas. Tem um documento, esse documento 214, está à disposição lá no museu também, é só baixar o PDF, tem todas as informações. Rapidamente falando, a gente chama esse sistema de sistema Lonitic, que é o carrapato solitário. Por que esse carrapato ele fica solitário? Nesse sistema de rotação aqui, vocês podem ver que para cada pasto, os animais vão ficar 28 dias no mesmo pasto, separando o carrapato do bovino. Aí, quando ele vai para o outro pasto, ele faz a mesma coisa, separa o carrapato do bovino. Então, em cada pasto, você tem dois momentos. Um momento de 28 dias, que separa o carrapato do bovino, e o outro momento seria um tempo, nesse mesmo pasto, de 84 dias, que a gente chama de vazio sanitário. Nós trabalhamos um ano com animais Cenepol, e temos o resultado. Nós fizemos, volta uma, por favor. Nós fizemos, então, um sistema de 32 hectares, mais ou menos, e rodamos os animais a cada 28 dias nesse pasto, lá na Embrapa Gado de Corte, durante um ano. E aí, o que aconteceu? Nesse gráfico mostra que esses animais Cenepol, eles tiveram, em média, durante um ano, numa carga animal de 0,8 unidade animal por hectare. E tiveram 10 carrapatos. Ou seja, se a gente voltar ali na régua do carrapato, 10 carrapatos, a gente transformou, então, o Cenepol em Nelore. Ele tem a genética produtiva do Cenepol e, com esse manejo, ele vai ter a quantidade de carrapato do Nelore, que é uma quantidade de carrapato interessante. Por quê? Porque não faz espoliação dos animais, a carga parasitária, então, vai estar em baixas infestações e, com isso, não vai apresentar bicheira e nem tristeza parasitária. E, assim, promove a estabilidade da tristeza parasitária, não ocorrendo a mortalidade dos animais e fazendo a expressão genética no ganho de peso. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a vacina também. Antigamente, né, na década de 80, nós tivemos aí a vacina cubana, a Gavac, e a vacina Tikigard, australiana, com um antígeno chamado BM86. Nós testamos essas duas vacinas aqui, nós temos o gene, esse gene clonado, disponível inclusive na Embrapa Gado de Corte, se for preciso produzir vacina. Essa tecnologia com esse gene não tem, a patente expirou, não está livre, pode ser usado, e ela poderia até ser usada como uma possibilidade no controle integrado. Bom, o que nós fizemos? Nós evoluímos com esses estudos, né? Mas mesmo assim a gente coloca a pergunta, por que não a gente usar esse antígeno para controlar o carrapato no controle integrado? Isso é possível, é viável, desde que a gente tenha uma política, como eu falei anteriormente. Não adianta ter somente a ferramenta, nós temos que ter uma política de controle do carrapato para os nichos aonde nós temos produção com animais sensíveis ao carrapato. Com isso, então, nós fizemos um estudo no Brasil inteiro, coletamos carrapato nesse Brasil inteiro e comparamos geneticamente esses carrapatos. E nós mostramos que uma vacina feita aqui no Brasil, com uma genética baseada nos carrapatos brasileiros, a gente tem condição não só
de resolver o problema do carrapato no Brasil, mas ter uma vacina global, que a gente possa exportar para outros países, como Austrália, México, Colômbia, enfim, lugares que têm mercado para esse tipo de vacina. Aqui, então, como que nós começamos a trabalhar nessa última geração de vacina? Nós chamamos de vacinologia reversa, porque a gente estuda primeiro a bioinformática, por meio da bioinformática, o genoma funcional do carrapato, e com isso a gente consegue, com algoritmos, desenhar regiões de peptídeos, e esses peptídeos são testados para oferecer uma eficácia que a gente vai conhecendo lá na pesquisa. Com isso, nós fizemos uma parceria com a empresa Biotic e fizemos esse processinho aí que vocês estão vendo. A gente pega o carrapato, extrai o genoma funcional dele, analisa, vacina o boizinho lá, a vaquinha, fazemos os testes, avaliamos a biologia do carrapato, e aí nós comparamos animais vacinados e animais controle e a quantidade de carrapato. Com isso, nós conseguimos mostrar uma eficácia dessas vacinas. Já fazemos isso há algumas décadas, né? Esse tipo de ensaio aqui na Embrapa Gado de Corte. E aí, volta só um, por favor. O que aconteceu? Essa vacina que nós fizemos o depósito da patente agora, em março, ela tem uma proteção de 69%. E agora, a empresa Biotic achou interessante a gente fazer o depósito da proteção e fazer o registro no mapa. Então, estamos nesse processo de registro. Voltamos aqui na régua do carrapato. A régua do carrapato é interessante porque ela mostra o que isso significa para a gente. Então, passando a régua no carrapato aqui, nós podemos ver o seguinte: se a gente consegue reduzir em 69% a população de carrapato, se você pensar na produção de gado de corte no Brasil Central, com base em animais cruzados, vamos pegar aqui como exemplo o Brangus, que tem ali em torno de 100 carrapatos, você baixa isso lá para o limiar econômico. Então, você resolve o problema somente com a vacina. Agora, se você trabalha com Angus, que tem lá na régua do carrapato, mostrando que ele tem média de mais de 600 carrapatos, você reduzindo isso em 69%, você vai cair numa quantidade ainda necessária de fazer uso do manejo integrado. Então, é assim que nós temos que pensar o uso da vacina. Não podemos achar que nós vamos continuar fazendo o que fazemos hoje. Ir na loja de produtos veterinários, comprar um carrapaticida e sair usando sem orientação técnica. Isso não resolve o problema do produtor. Muito pelo contrário, traz problemas não só para o produtor, mas para o consumidor, para a sociedade. Por quê? Porque nós estamos esgotando rapidamente tecnologias que nos dão apoio. Então, rapidamente falando, e deixar aberto para o público, né, para o nosso debate, né, eu gostaria de agradecer e mostrar aqui que nós trabalhamos também com bolsistas, estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que estão lá construindo as informações com a gente. Meu muito obrigado e vamos ao debate. Muito obrigado, Renato. Eu lembrei aqui de uma história, enquanto a gente descansa um pouquinho, né, Alessandro? Para passar para outro assunto. Vocês lembram